E se aquilo que você acredita não é tão firme quanto parece ser? Seja bem-vindo ao canal da IBG. Nós estamos iniciando uma série chamada Convicções, sobre nossos posicionamentos e sobre a nossa fé em relação a vários temas. Não é para confundir ou para causar problema, mas sim para ter certeza de que o que você crê está de fato na palavra de Deus. Agora presta bem atenção nesta mensagem. Eu encontrei um artigo muito chocante, publicado no dia 22 de maio de 1994 pela revista Despertai, que é uma publicação oficial dos TJs. E nesta publicação dessa revista, na capa, eles trazem a foto de 26 crianças com a legenda que dizia o seguinte: jovens que colocaram Deus em primeiro lugar. E essa matéria, os artigos dessa matéria, ocupavam metade dessa edição dessa revista, aproximadamente 15 páginas. E a publicação relatava como essas 26 crianças haviam morrido por se recusarem a aceitar transfusão de sangue. E essa recusa, ela era colocada como se fosse uma representação da fidelidade e vitória espiritual dessas pessoas, não uma tragédia. Veja só, o mais chocante e perturbador disso tudo é que em março desse ano, em março de 2026, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, que é a liderança oficial, anunciou uma mudança parcial nessa doutrina de transfusão de sangue. Um membro do corpo governante, o Garrett Losh, anunciou que os membros agora podem decidir por si mesmos se desejam ter seu próprio sangue coletado, armazenado previamente e reintroduzido durante uma cirurgia. Algo que antes era completamente proibido, agora não é mais. É como se fosse uma transfusão com o seu próprio sangue. Antes era proibido, agora não é mais. E aí eu estava lendo um outro artigo, datado de 2022, na verdade, desculpe, 2016, numa pesquisa estatística publicada pela Aliança para a Pesquisa e Bioética, das Testemunhas de Jeová, ou seja, outro braço oficial da denominação Testemunha de Jeová, aonde eles estimam-se que aproximadamente 33.242 vidas foram perdidas entre os anos de 1961 e 2016 por rejeitarem transfusão de sangue. É triste essas mortes. Todas elas poderiam ter sido evitadas. Pelo simples fato, se os líderes das TJs, tivessem interpretado corretamente as passagens que falam sobre não tomar sangue de animais, por sinal. Se você quiser anotar aí, vai lá em Gênesis 9, versículo 3 a 4, Levíticos 17, 11 e 14, e Atos 15, versículo 28 a 29. Gênesis 9, 3 a 4, Levítico 17, 11 e 14, e Atos 15, 28 a 29. São todas as passagens que falam sobre não tomar sangue de animais. Vidas e mais vidas foram perdidas por causa da radicalização de interpretação sobre sangue na Bíblia. Porque entenderam que essas passagens estavam ensinando a proibição da transfusão de sangue. Desde o início dessa série eu tenho falado várias vezes que não é exagero meu quando eu falo da importância de você estudar o que esses grupos creem. E nós estamos lidando com vidas aqui, pessoas aqui. É por isso que é importante você
não só estudar para você ter a consciência do que a Bíblia realmente ensina, como também para você tentar alcançar algumas dessas pessoas que estão inseridas ou estão perto de serem inseridas nessas crenças, né, nessas religiões. Só para lhe dar uma ideia, né, semana passada, um casal que estava aqui veio conversar comigo ao final do culto e disse: pastor, não tenho dúvida que Deus nos trouxe aqui hoje, porque nossos filhos estavam sendo levados por um vizinho que me convenceu de levá-los para a igreja, que tinha um programa lá para crianças dos Testemunhos de Jeová. Depois do que eu ouvi hoje de manhã, nunca mais eu envio os meus filhos para lá. Uma jovem adulta lá da igreja, da IBG Boa Viagem, chegou para mim, não, um parente dela chegou para mim depois do culto e disse: pois é, fulana está em choque, porque ela voltou para casa e lembrou que os pais dela tinham uma tradução do Novo Mundo, que é a tradução oficial do Testemunho de Jeová. E ela investigou cada uma daquelas suas passagens e, de fato, eles alteraram lá as traduções lá das palavras que o Senhor tinha falado, para reinterpretar aquilo ali. Gente, o que eu estou falando aqui e o que nós estamos tendo visto e continuaremos a olhar, não é brincadeira. A gente está lidando com vida, é coisa séria, é sobre sua vida, né? E eu tenho colocado desde o início em todas essas mensagens Gálatas 1:8, e eu queria mais uma vez proferir o alerta, porque ele é necessário aqui. Quando Paulo diz: mas, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue algum outro evangelho, além daquele que vos temos pregado, seja ele amaldiçoado. O conteúdo do evangelho revelado a Paulo pelo próprio Jesus é a régua para que tudo que é ensinado hoje como verdade desse evangelho possa ser filtrado. Se não é encontrado nas cartas de Paulo como verdade confirmada, a crença deve ser descartada. É simples assim. E a minha intenção, a nossa intenção como igreja, é através dessa série exatamente essa: passar pelo teste toda e qualquer crença proferida pelos homens ao crivo das cartas do apóstolo Paulo. E hoje faremos isso de novo. Na primeira parte da série, nós vimos 3 razões bíblicas porque eu não sou testemunho de Jeová. Semana passada vimos, primeira razão, porque creio na plena divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é 100% Deus. Segunda razão, porque eu creio na pessoa do Espírito Santo. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E razão número 3, porque creio na integridade da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus na nossa mão em uma ótima tradução. Nós não precisamos de uma outra. Hoje a gente vai concluir a segunda parte dessa mensagem, vendo as 3 últimas razões. Vamos ver a razão 4, 5 e 6. E a quarta razão, porque eu não sou testemunho de Jeová, é porque eu creio que Deus não fala por uma organização exclusiva. Deus não fala por uma organização exclusiva. Uma das afirmações mais audaciosas dos TJs, da Sociedade Torre de Vigília, é que ela é o único, eu vou até ler, certo? Ler para vocês a citação oficial deles. Único canal que Deus usa para comunicar a sua verdade ao mundo hoje. Deixa eu repetir, certo? O único canal que Deus usa para comunicar a sua verdade ao mundo hoje. Se não vem da Sociedade Torre de Vigia, não é oficial de Deus, certo? Então tudo que eu estou falando para vocês aqui é mentira. Não é, né? O corpo governante, ele é composto aproximadamente de 8 homens, todos vivem na sede, lá em Verbeek, Nova York, e eles afirmam serem o escravo fiel e discreto, de Mateus 24, 45.
E a fonte exclusiva de interpretação bíblica autorizada por Deus são esses 8 camaradas. Certo? Esses 8 camaradas emitem a interpretação exata das Escrituras, segundo os testemunhos de Jeová. E estudar a Bíblia de forma independente, sem as publicações da Torre de Vigia, é considerado não só orgulho espiritual, como pode também causar a expulsão com um corte total de relacionamento de familiares e irmãos da própria Testemunha de Jeová. Viu? Se você se rebelar, você é cortado. Mas o que é que Paulo, aquele que recebeu o Evangelho, né, diretamente do Cristo ressurreto, lá em Atos 9, sem intermediários humanos, diz quem de fato é a autoridade final. Lá em Gálatas capítulo 1, mais uma vez, no versículo 11 e 12, ele faz a seguinte afirmação aos irmãos da igreja em Gálatas: mas irmãos, faço-vos saber que o evangelho que foi anunciado por mim não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de quem? De Jesus Cristo. Dos 8, lá em Warwick, Nova York? Não. De Jesus Cristo. Paulo não aprendeu o evangelho de um corpo governante de uma organização. Ele não aprendeu de Pedro, ele não aprendeu de João, ele aprendeu do próprio Jesus. Ele recebeu o evangelho da graça pela revelação direta de Cristo. E ele repete essencialmente a mesma afirmação na carta aos Éfesos, certo? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 8 e 9, ao dizer o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E insondáveis aqui significa não conhecidas até então, viu? Não é insondável no sentido de infinitas, não. Insondável no que significa não era conhecida até então, ou seja, manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. O que ela está dizendo aqui em essência? Que o que ele recebeu não tinha sido revelado até então. Você não vai encontrar em canto nenhum na Bíblia, a não ser nas cartas de Paulo, o que Deus revelou a ele. E o que Paulo recebeu era um segredo antes escondido, mas agora revelado através dos seus escritos, que judeus e gentios formaram agora um só corpo em Cristo. Há uma única denominação oficial em toda a história, certo? Desde Paulo. Você sabe qual é? É chamada Corpo de Cristo. E você sabe quem é que faz parte dela? Todos os crentes em Cristo fazem parte dela. Até aqueles que eu não gosto. Mas foi crente, faz parte. É membro igual a mim. Tá? Então, essa é a única denominação, vamos dizer assim, oficial. E esse mistério não está nas publicações da Torre de Vigia, está na palavra de Deus entregue por Paulo a todos nós. Você pode conhecer o Evangelho da Graça de Deus lendo as cartas de Paulo. Você leu, estudou, meditou, você vai conhecer lá. E além da gente ter as cartas de Paulo como autoridade final, o registro profético dos TJs condena também os TJs em vários aspectos. A gente tem feito o teste do profeta, né? Já faz aí umas 4 semanas. Vamos para a 5ª semana. Não, vamos para a 4ª semana, se eu não me engano, no teste do profeta. E qual é o teste do profeta? Achado em Deuteronômio 18. E lá em Deuteronômio 18, versículo 21 e 22 diz: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem veio de quem? Veio do hambúrguer estragado, certo? Veio da noite mal dormida, mas não veio de quem? Não veio do Senhor. É o que diz aqui. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. É para a gente não ter o quê? Medo dele. E tem um monte de gente apavorada dessas pseudo-profecias. A Sociedade Torre de Vigília proclamou: em nome de Jeová,
que em 1914 traria o Armagedon, a terra. Veio? Não, estamos todos aqui, certo? Eu estou vendo vocês tudinho aqui. E eu conheço vocês, você é para ter ido já, tivesse tido Armagedon, né? Mas vocês estão tudo aqui, não teve Armagedon. Proclamaram que em 1925 haveria a ressurreição dos patriarcas. Construíram uma casa, a mansão em San Diego, Califórnia. Certo? Bet Sarim, né? Mansão dos príncipes, casa dos príncipes. Vieram, estamos até hoje esperando. Isaac, Jacó e nada. Certo? Nada deles lá. E aí, mais recentemente, em 1966, a própria Sentinela, que é a publicação oficial, indicou que em 1975 seria o fim. Certo? Por quê? Eu adivinhei. Por quê? Porque a pessoa mais importante já teria sido nascida. Eu, né? 1973. Então, não tem mais razão para ninguém viver. Depois que eu nasci. Não. Não foi o fim. Ainda estou aqui. Mas em 1980, pelo menos, né? A organização admitiu publicamente o erro. Mas jamais pediu desculpa aos membros que venderam casa. Que foram encorajados a abandonarem as suas aposentadorias, darem para a igreja toda, liquidar tudo que tinha investido, porque aí ia ser o fim, né? Teve um monte de jovens que foram desestimulados de irem para a faculdade, ia acabar em 1965, tudo, para que estudar? Não foram ninguém pedindo desculpas por essas profecias. E ainda também a prática do que chamam de desfraternização. O que é a desfraternização? É o corte total de relacionamentos com membros que saem da organização. Então, se você sai da organização, Testemunho de Jeová, certo? Pais são proibidos, os pais que ficam ainda, né? São proibidos de falar com os filhos. Os cônjuges são sutilmente encorajados a divorciar. Por quê? Porque você é proibido de ter conversas não essenciais dentro de casa com um cara que não é mais Testemunho de Jeová. Certo? Beleza? Tem um monte de camarada aqui, tem um monte de casado aqui dizendo, é isso que eu tenho que fazer. Me tornar Testemunho de Jeová, e eu fico sem falar, e aí... Não vai com isso para o lugar errado, tá? Por favor. Certo? Mas vejam só o extremismo desse grupo. Você não pode ter amizades com ninguém que não seja, certo? Que foi cortado dos Testemunhos de Jeová. Agora, o que é que nós lemos em Gálatas 5:1? Lá em Gálatas 5:1, Paulo nos lembra do seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vos torneis outra vez ao jugo de escravidão. Você sabe do que ele estava se referindo? Ele estava se referindo aqui que os Gálatas tinham sido informados por ele que salvação e santificação, relacionamento com Deus não era através de leis, de regras humanas. Ela agora através de um relacionamento com Cristo, porque ele já tinha feito tudo para nos reconciliar com Deus. E agora podemos viver de dependência dele, no amor dele, na aceitação dele incondicional. E aí os Gálatas esqueceram rapidamente, começaram a ouvir um grupo do monte de caboclo lá, que queriam colocar eles de volta na lei mosaica e fazer com que eles se circuncidassem, tomassem voto, fizessem um monte de coisa que tinha na lei mosaica. Soa semelhante, soa super familiar com tudo que a gente tem visto aqui. E qual é o alerta de Paulo? Não se submeta a esse jugo do qual Jesus lhe libertou. Certo? Jesus morreu para libertar você desse jugo. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Um sistema que controla as relações pessoais dos membros por meio de ameaça de exclusão não é liberdade em Cristo. É escravidão institucional. Certo? É o que é. Pense numa farmácia que vende apenas seu próprio remédio, né? Tem umas farmácias que vão aí agora e lançam uma linha de produto. Aí eles dizem, mas olha, você não pode tomar nada a não ser o nosso.
Porque se você tomar o dos outros, vai atrapalhar o nosso. Você não vai ficar bom. E aí quando fica sabendo que você está tomando o dos outros, diz, vamos cortar você, você agora não pode mais tomar o nosso. Uai, o que tem de errado com o teu? É tão ruim assim que não consegue fazer o que era para fazer com o outro ou sem o outro? Ou seja, esse laboratório ele tem medo de comparação. Ele morre de medo de comparação. E ele quer controlar você para você ficar só o quê? Cliente dele. Comer só da mão dele. E é exatamente isso o modelo da organização Testemunho de Jeová. A verdade que precisa ser protegida pela ameaça da exclusão dos que discordam, ela não se sustenta sozinha, meu amigo. Ela não se sustenta sozinha. A sentinela, a torre de vigília, não se sustenta. Por isso, a torre de vigília ela precisa controlar o que os membros leem. E eu não sou testemunho de Jeová porque eu não consigo aceitar que Deus confiou toda a revelação dele a um grupo de 8 homens em Nova York. Por que não em Recife, né? Porque, não, tudo melhorzinho aqui, tem praia. Não, velho. Logo Nova York, se vocês forem em Nova York, é um frio desgramado lá. Não sei o que danado o cara vai falar. Talvez seja isso, não tem o que fazer, vai inventar porcaria, né? Deve ser isso aí, não sei. Então, eu não posso simplesmente ver isso como algo a ser confiado. Os caras já erraram profeticamente pelo menos 3 vezes e admitiram só uma, né? Tá. E agora tentam controlar os seus membros pela ameaça do isolamento social. O que o apóstolo Paulo disse? Que ele recebeu o evangelho de Cristo, não de uma organização, e já nos revelou em suas cartas. Basta agora você fazer o quê? Basta a nós agora estudarmos o conteúdo das cartas de Paulo para desfrutar o que nós temos em Jesus. É livre. É livre. Você tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia? Você pode estudar em casa. Certo? Você quer meu auxílio? Venha procurar. Eu estou aqui para lhe auxiliar. Certo? Mas eu creio que se você for de coração aberto, Deus, me mostra a tua verdade nas cartas de Paulo para mim hoje. Ele vai lhe mostrar. Ele vai lhe mostrar. Se você for sem óculos denominacional, sem pré-interpretação, ele vai lhe mostrar. Eu creio no poder da palavra de Deus. A quinta razão, porque não sou testemunho de Jeová, é porque eu creio na esperança celestial de todos os que creem. Eu creio na esperança celestial de todos os que creem. E uma das doutrinas mais interessantes, vou dizer assim, né, dos TJs é a divisão da humanidade salva em 2 classes com destinos eternos completamente diferentes. Eles dizem que apenas 144 mil pessoas irão para o céu. Eles denominam essa classe de classe ungida. Certo? Classe ungida. Composta principalmente dos membros antigos da organização. Principalmente os fundadores, os caras das antigas. Então, todos os demais fiéis das TJs, a grande maioria, vão viver aonde? Vão viver eternamente em um paraíso na terra restaurada. Você já deve até ter visto o desenhozinho, né? Da terra linda, maravilhosa, na revistinha que eles têm para mostrar você lá. Logo na capa, logo ela lá, certo? Eles sempre abrem lá. E a base para essa doutrina é Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Capítulo 7 e 14, onde aparecem os 144 mil. E também eles usam João 10, 16, onde Jesus fala em outras ovelhas, que a organização interpreta como a classe dos que ficarão na terra. Mas, o que são esses 144 mil realmente relatados em Apocalipse 7 e Apocalipse 14? Se você for lá no versículo 4 de Apocalipse 7, você vai ver eles identificados com precisão cirúrgica de quem são esses 144 mil. Olha só o que diz. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil. Quem eram eles? De todas as tribos dos filhos da IBG. Está de fora então, irmão. Não vai subir. Tu vai ficar. Certo?
de todos os filhos das tribos de Israel. Aí dos versículos 5 a 8, a gente vê que serão 12.000 de cada tribo. E ele ainda relata cada tribo por nome. Ruben, Gade, Assé, Naftali, Judá e por aí vai. São literalmente israelitas selados para proteção durante o período da tribulação. Eu não sei de você, eu não vou estar lá. Certo? Eu não vou estar lá. Se você quer ir, tudo bem. Mas eu não vou estar lá. Aqui não é uma classe espiritual de cristão do século XX. E interpretar esses 144 como testemunhos de Jeová do tempo moderno, quer ignorar o texto explicitamente declarado aqui sobre quem esses 144 mil são. E aí temos agora a questão de interpretação da frase outras ovelhas, de João 10 e 16. Deixa eu tomar uma água aqui, viu? Primeiro vamos ler o versículo em questão, né, para a gente entender. João 10, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, aqui quem está falando é Jesus, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Se você for ler do versículo 1 ao versículo 16 de João 10, Jesus fala para uma audiência exclusivamente judaica, composta só de israelitas aqui. As outras ovelhas, que não são deste aprisco, são o restante dos judeus que viriam a crer e seriam incluídos no rebanho do qual Jesus está falando aqui. Não há nenhum outro grupo diferente sendo mencionado aqui ou inferido aqui. As outras ovelhas não são uma classe ungida de crentes que vão ficar na terra. São os judeus que ouviram a mensagem de Jesus, que ele era o Messias, certo? Profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, creram nele como Messias e foram incorporados a um único rebanho judaico de Cristo como seu pastor e seu Messias. Não há nenhuma indicação aqui que ele está se referindo a nós que somos membros do corpo de Cristo. Paulo, revelando o mistério do corpo de Cristo, a ele entregue, deixa claro que para nós, membros do corpo de Cristo, a esperança é uma só. Você sabe qual é? Celestial. Certo? Primeiro, ele nos ensina sobre a unicidade de nossa esperança em Efésios 4, versículo 4. Onde ele diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Se um corpo é um só, tá? Se um Espírito é um Espírito só, quantas esperanças são uma? Uma, né? Só há uma esperança. E ele forma aqui não só esses três, como ele fala 7 uns, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Paulo não diz, alguns com uma esperança celestial, outros com a esperança terrestre. Há uma única esperança para nós, debaixo dessa dispensação. Segunda coisa que ele menciona aqui é que em Filipenses 3:20, ele deixa claro o local dessa esperança. Onde ele diz, mas a nossa cidadania está onde? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde é que está Jesus? No céu. Para onde é que eu vou? Para onde o Salvador está, ausente desse corpo, presente com o Senhor, no céu. Paulo não diz que a cidadania de 144 mil está nos céus, ele diz que a nossa cidadania de todos os membros do corpo de Cristo está no céu. Você já ouviu falar em esquema de pirâmide? Já? Não sei se você já ouviu falar, não sei se você entende o que é um esquema de pirâmide. Isso foi inventado nos anos 20, tá? 1920 mais ou menos, por um cara chamado Panzi, que era um italiano. Por sinal, história interessante, vocês sabem que eu sou meio que um nerd, fico lendo coisa aleatória, certo? Panzi era italiano, imigrante,
ele pagou a pena dele nos Estados Unidos, depois que descobriram a pirâmide que ele fazia com selos lá nos Estados Unidos. E aí ele acabou se mudando, adivinha para onde? Adivinha para onde esse cara veio se mudar e morrer? Brasil, irmã. Vê só como a gente gosta de importar coisa boa para cá, né? Lá vem Ponzi para cá. Mas bem, eu acho que ele deve ter feito vários cursos para os brasileiros, porque nós somos craques em esquema de pirâmide. A mais famosa esquema de pirâmide é a Telex Free. Alguém conhece aqui a Telex Free, né? E qual é o esquema? O esquema não é vender em si um produto, é vender a ideia de ficar rico, certo? E aí eles vendem a ideia de ficar rico para você sendo ensinado a convencer outros que podem ficar rico com você. E aí eu separei para vocês aqui o comercial da Telex Free, que passou na Rede Globo. Vamos dar uma olhada aí? Talvez alguns de vocês vão querer entrar para ela. Aí, cadê o som? Ajudar aí, irmãos do som. O som é tão importante. Pode pausar aí, irmão. Volta aí um pouquinho. Aí. Agora. Não existe nada mais bonito entre um povo que a união. A união das raças, a união das crenças, das culturas, das forças, a união dos talentos, dos valores. A união é que faz o povo melhor, faz o povo mais forte, faz o povo crescer e superar desafios. A paixão está em todo lugar, está lá fora e dentro de você. Está nas coisas grandes e também nas pequenininhas. A paixão é uma coisa poderosa que aproxima as pessoas. A paixão é a alma do nosso povo. Ela move a vida, fortalece as amizades. A paixão relaxa, agrada, mas também te põe para cima. Num lugar onde o mundo inteiro gostaria de estar, mas só quem acredita de fato consegue estar. A Telex Free tem feito centenas de milhares de pessoas mudarem seus hábitos. Pensar antes tem se tornado algo comum na mente daqueles que fizeram desse negócio o fenômeno do marketing multinível mundial. Fenômeno é tudo aquilo que nos impressiona, que transforma o princípio vital, que vai contra previsões, que é grandioso, bonito de tudo acontecer. Fenômeno não se engane, é algo que pode transformar a vida das pessoas. O Brasil e o mundo comentam. Como pode uma empresa ter um crescimento tão grande em tão pouco tempo? A resposta está na união, na paixão, está em acreditar, está em saber onde se quer chegar, está em sonhar, está em realizar, está em ser 100% Telex Free. 100% Telex Free. Eita! E aí? Quem vai querer? Eu trouxe os contratos aqui hoje, viu? Tá? Sou 100% Telex Free. Né? Vocês notaram isso aí muito repetido? Observaram como é que eles começaram? 1 mais 1 é mais do que 2. Ó, menino. Não é? E aí o segredo está onde? Na união. Na união. Vê a ideia. Agora me diz, não é exatamente a proposta de uma religião esse negócio? É exatamente a proposta de uma religião. É o que eu chamo de engano. E é exatamente o que essa doutrina dos TJ faz. Pois as TJ recrutam novos membros com a promessa de serem um dos 144 mil restantes. Não se sabe nem se ainda tem alguma vaga sobrando. Certo? Quando, na verdade, eles já acreditaram que a maioria desses lugares foi preenchido.
Mas em Colossenses capítulo 1, versículo 5, a gente pode ver exatamente qual é a nossa esperança sem limite de vaga e sem golpe de pirâmide. Olha só o que Paulo diz: por causa da esperança que vos está reservadas aonde? No céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Ou seja, a nossa esperança, ela é claramente celestial e ela cobre todos os membros do corpo de Cristo. Eu não sou Telex Free e eu também não sou Testemunha de Jeová, porque eu não consigo ler Efésios 4:4, Filipenses 3:20 ou Colossenses 1:5, revelações diretamente entregues por Paulo a nós, membros do corpo de Cristo, e concluir que apenas 144 mil entre nós vai subir, certo? O resto, não sei nem se fica, não sei para onde vai, né? A esperança do crente na dispensação da graça é uma, e ela é celestial, sem distinção de classes. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo, na obra do Calvário, no que Ele fez por você na cruz, você está salvo e você vai para o céu, certo? É a afirmação categórica das Escrituras, sem exceção, sem exceção, tá? Sem exceção. Por último, a sexta e última razão porque eu não sou testemunho de Jeová, é porque eu creio na ressurreição corporal de Jesus Cristo. Eu creio na ressurreição corporal de Jesus Cristo. As testemunhas de Jeová, agora o negócio vai ficar bizarro, viu? Vou logo avisando. Vai parecer um filme que eu vi ontem. Michele me convenceu aí a assistir um filme com ela ontem. O negócio era bizarro. Parece filme de terror isso aqui, que eu vou explicar para vocês agora. Testemunhos de Jeová ensinam que Jesus não ressuscitou corporalmente. Segundo a Sociedade Torre de Vigia, o corpo físico de Jesus foi dissolvido em gases. Beleza? Né? Ou, tem outros que ainda teorizam, que acham, até dentro do próprio meio, acha meio maluco a primeira teoria, e aí vieram com uma segunda teoria, que deve estar preservada aí em algum lugar por Deus como memorial. O que ressuscitou foi um ser espiritual. O mesmo arcanjo Miguel, que se tornara humano, agora ele está de volta em forma espiritual original. É o que eles creem lá. E aí, para explicar as aparições de Jesus pós-crucificação, né? Eles dizem que foram materializações temporárias. É meio que fosse um heliograma, certo? Se você já viu um filme de ficção científica, né? Você acha que está vendo a pessoa, mas não é a pessoa. Se você botar lá, é só uma imagem. Beleza? Tá. E essas são assumidas por eles as posições com relação ao corpo de Cristo pós-ressurreto. E essa doutrina é apresentada não de forma muito aberta, porque a coisa é meio escandalosa, né? Mas discretamente pelos TJs, eles propõem isso lá. E isso obviamente destrói completamente o evangelho como ensinado na palavra de Deus. O próprio Jesus refutou essa interpretação sobre a ressurreição dele. Lá em João capítulo 2, versículo 19, 20 e 21, ele disse para os judeus que lhe pediam um milagre, né? Que os judeus queriam milagre para confirmar se ele era profeta autêntico ou não. E aí ele disse: eu vou dar um milagre a vocês. Destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Ele fala no versículo 19. E aí o próprio João explica no versículo 21 a que templo ele estava se referindo. Porque ele vai e diz, mas ele falava do templo do quê? Do seu corpo. Ou seja, ele estava ali claramente prometendo levantar o próprio corpo depois da crucificação. Não criar um corpo como um ser espiritual. E após a ressurreição, lá em Lucas 24, versículo 39, ele diz aos discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés,
que sou eu mesmo. E aí ele tem a audácia, Jesus, não deve ter passado pelo curso lá do TJ, de dizer, apalpai em mim e vede. Para não completar, já está duvidando, pega aqui. Pega aqui, certo? Para vocês verem que eu não sou uma imagem, certo? Com semelhança física. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Jesus não apenas apareceu fisicamente, com seu corpo ressurreto físico, ele identificou seu corpo ressurreto pelo contraste explícito com um espírito. Um espírito não tem carne, um espírito não tem ossos, um espírito não carrega cicatrizes em suas mãos. Jesus ressurgiu corporalmente. É o que a palavra de Deus nos ensina. De novo em João, agora capítulo 20, agora no final do Evangelho de João, Jesus convida Tomé, o cara das dúvidas, para ver por si mesmo se ele tinha de fato um corpo ou não. E aí ele diz para Tomé no versículo 27, põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. Ou seja, as cicatrizes dos pregos e da lança estavam no corpo ressurreto de Cristo. Um ser espiritual materializado temporariamente não teria cicatrizes pós-crucificação anterior, certo? Jesus não apresentou uma aparência de corpo físico, ele apresentou evidências físicas permanentes de uma morte real e de uma ressurreição real. E outra coisa, né? O túmulo está como? O túmulo está vazio. Não porque o corpo havia se dissolvido em gases, né? Evaporado, não. Mas porque o mesmo corpo que foi sepultado foi glorificado e levantado com 3 dias. Jesus ressurgiu corporalmente. Para Paulo, a ressurreição corpórea não é um detalhe secundário, é a fundação, é o alicerce de tudo o que o Evangelho proclama fazer por nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, versículo 17, Paulo é categórico. Quando ele diz para os próprios irmãos da igreja em Corinto que duvidavam da ressurreição, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Ou seja, a gente está fazendo papel de peixe aqui, pregando sobre salvação. Sem ressurreição não tem salvação, é o que Paulo está falando aqui. E também é vã a vossa fé. Vocês creram num conto de fada. É o que ele está dizendo aqui. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Ainda estáis nos vossos pecados. Ou seja, é muito simples de entender isso aqui. Sem ressurreição, não há perdão de pecados. Não há. Negar a ressurreição corpórea de Jesus é rejeitar a salvação para os nossos pecados, pois isso significa que a morte e o pecado não foram derrotados. E qual é a proposta da vinda de Cristo? Derrotar a morte, que é o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e perdoar a nós que pecamos. Simples. Paulo fecha 1 Coríntios 15 com um claro grito de vitória sobre a morte e sobre o pecado. Nos versículos 54 e 55 ele diz: quando, porém, o que é corruptível, ou seja, o corpo dele físico e o nosso, né, que estava se deteriorando, revestisse de incorruptibilidade, o que é mortal, isso aqui, ó, por isso que eu estou tossindo, viu? Porque eu moro num corpo mortal. Ele se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Certo? E eu não estou me referindo aqui à minha sogra, não. Tá? Se vocês estão se perguntando. E aí ele continua: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão?
Não está mais, né? Isso é tudo pergunta retórica. Ou seja, a morte foi vencida. Para a morte ser vencida, é necessário ressurreição corpórea de Jesus. E para Paulo ainda diz sobre nossa realidade em Filipenses 3, versículo 21. A gente leu 20, né? Agora vamos ler o 21. O qual transformará o nosso corpo humilhado para ser configurado ao seu corpo glorioso. Ou seja, o meu corpo que eu irei receber na ressurreição será um corpo igual ao de Jesus. Um corpo físico, sem pecado e sem corrupção. Eu poderei pregar todos os dias sem tossir. Porque eu não irei mais ficar doente. A minha ressurreição será igual de Cristo. Cristo ressurgiu corporalmente e aqueles que se encontram nele pela fé também serão ressurretos corporalmente. Essa é a vitória. Jesus ressurgiu corporalmente. Quando eu estava estudando sobre isso, eu fiquei tão animado que eu disse, eu vou dar um presente à minha esposa. Meu amor, vem aqui receber o presente que eu comprei para você essa semana. Vem aqui, por favor, pai. Você recebeu o presente que eu comprei essa semana. Calma. Não fiquem tão animados. Venha cá, certo? Eu fiquei falando sobre essa ressurreição e eu decidi, não, eu tenho que comprar um presente para Michele. Abra, por favor, que eu quero que todo mundo veja o presente que eu comprei para você. Porque eu sou um marido fora de série. Ó. Menino. Agora, abra a caixa. Abra a caixa. Pronto. O que tem aí dentro? Não, peraí, calma. Você não está mostrando o negócio direito. Você ganhou aqui, ó. O adesivo do Apple e para que você não mais me procure para tirar o seu chip. Tá aqui. Viu? Acabou-se. Tem mais nada não, irmã. É isso aí mesmo. Foi triste. Leve seu presente. Certo? E aí, você está feliz? Ou está decepcionada? Muito decepcionada. Muito decepcionada. Não é? Por que ela está decepcionada? Porque não era o que ela esperava, né? Não era o que ela esperava. Testemunho de Jeová, eles prometem uma ressurreição, mas substituem o corpo por um ser espiritual e chamam isso de ressurreição. Mas não é. É igual eu fiz com Michele. Prometi um presente, deu o que a ela? Eu dei uma caixa vazia vagabunda. Foi o que eu dei a ela. Certo? Ressurreição, pela própria definição da palavra, é o levantamento do que foi deitado. O mesmo corpo glorificado. E foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. Jesus Cristo ressurgiu corporalmente e nós iremos ressurgir corporalmente para a glória do Deus Pai. Essa é a nossa promessa. Eu não sou testemunho de Jeová porque eu não consigo ler Lucas 24, 39, João 20, 27, 1 Coríntios 15 e concluir que Jesus ressuscitou como um ser espiritual. O que Paulo encontrou na estrada de Damasco, o Cristo, que Paulo teve um encontro em Atos 9, na estrada de Damasco, certo? É um Cristo glorioso, vivo, com autoridade para comissionar o apóstolo aos gentios. Era o mesmo Jesus que foi crucificado, sepultado e agora ressurreto em corpo glorificado. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia da minha ressurreição e o modelo da minha ressurreição. Queria fechar aqui lembrando vocês dos 2 homens e da mulher que bateram a porta dos meus pais, né? Que eu mencionei domingo passado. Vocês lembram dele, né? Eles vieram com pastas pretas, sorrisos, né, educados e com a certeza profunda que representava a única organização de Deus que Deus usa aqui na terra. Mas ao longo dessas 2 semanas, a gente viu 6 razões pelas quais essa certeza não resiste ao teste das Escrituras. Por quê? Porque Cristo não é uma criatura, mas Deus pleno. Segundo, o Espírito Santo não é uma força como a eletricidade. Ele é uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade. A palavra de Deus não precisa
de tradutores anônimos para dizer o que já diz. Quarto, Deus não confiou sua verdade a 8 homens reunidos em Nova York. 5, a esperança do crente não tem 2 classes. Ela é celestial. E 6, a ressurreição de Cristo não foi uma ilusão espiritual, mas o levantamento real do corpo que estava no túmulo. Se um dia desses você encontrar 2 homens desses, ou com uma mulher ou não, batendo a sua porta, você agora já sabe o que dizer. Eu espero que você lembre, para não dizer com arrogância, mas com calma, com mansidão, com paciência, com amor. Porque no fim, essa série ela nunca foi sobre vencer um debate teológico. Foi sobre um Cristo plenamente Deus, ressuscitado em corpo, que enviou seu Espírito para habitar em mim e em você, que confiou na sua verdade, não em uma organização. A palavra de Deus, ela é suficiente. E você já tem ela em suas mãos. Essa é a fé que sustenta. Não são razões teóricas que nos sustentam, mas uma pessoa real, a pessoa de Jesus. Deus acabou de falar com você. Eu espero que você tenha escutado Ele atentamente e que você possa tomar passos práticos para que a transformação realmente ocorra na sua vida. Continua voltando aqui, aciona o sininho para continuar crescendo em sua jornada cristã.